Olá, amigos do Além da Visão e todos que estão assistindo. Então, essa é mais uma aula de xadrez adaptado, né? E hoje a nossa aula vai ser muito especial, que temos a ilustre presença de um grande amigo aqui, o forte enxadrista, né? O Pablo Acosta, que é um jogador do Clube de Xadrez Curitiba, mas que vem se desempenhando no Brasil afora aí, mostrando ótimos resultados, né? E além de ser um enxadrista muito forte, é uma pessoa muito querida, né? Apesar de ser argentino, né? Mas é muito querido por todos nós, né? Uma pessoa muito carismática que todo mundo que o conhece não tem como não gostar, né? Então, apresento a vocês Pablo Acosta. Qual a palavra? Oi, pessoal de Além da Visão. Bom, feliz de estar aqui acompanhando agora ao colega professor Oséias, que é um grande amigo, né, de muitos anos. E, bom, espero poder ajudar vocês na aula de hoje. Um abraço carinhoso para todos vocês. Pois é, obrigado pela oportunidade, viu, Pablo? É muito legal. Eu me sinto honrado em poder compartilhar com você nesse momento aqui. Pessoal, na aula do Pablo, que ele está passando para vocês, para nós, na verdade, é uma aula muito interessante. Porém, ela é uma aula de um pouco mais avançada, não é isso, Pablo? Sim. É aula de finais, mas é um pouquinho mais avançada. Pode ser que muitos de nós não consigamos aí pegar a essência ainda da aula, mas com certeza nas próximas aulas que nós fizermos mais básica, a gente vai poder ver esse vídeo mais tarde e ter uma compreensão melhor. Né? É claro que a gente não ia chamar um jogador do gabarito do Pablo para poder dar uma aula muito básica de torre contra rei, né, por exemplo. Né? Então a gente precisa explorar ao máximo o nosso amigo, que já que ele está concedendo para a gente essa oportunidade, sempre, como eu reforço, de maneira gratuita. Né? Então vamos ao que interessa, vamos para o diagrama. Como a gente faz de costume, eu costumo cantar os lances de diagrama, né, para que vocês possam montar o tabuleiro de vocês e aí sim ir acompanhando os vídeos. Né? Nós vamos ver a posição do ponto de vista das pretas. Portanto, o tabuleiro, o lado das pretas, é interessante que fique do lado de vocês. Ok? Então, eu sempre costumo ver normalmente pelo lado das brancas. Então, como vamos ver do lado das pretas, vamos começar pela linha de 8, ok? Então vamos lá, pessoal. Linha 8, nenhuma peça. Linha 7, peão em Hector, rei em Gustav, peão em Fênix, bispo em Davi e peão em Ana. Linha 6, peão em Gustav e peão em Bela. Terminou as peças pretas, agora vamos para as peças brancas, ok? Na linha 4, peão em Bela. Linha 3, peão em Gustav, cavalo em César e peão em Ana. Linha 2, peão em Hector, peão em Félix, só. E na linha 1, somente o rei em Gustav. Então está montado o diagrama, e agora eu passo a palavra para o meu amigo Pablo, para que ele possa conduzir a aula. Por favor, Pablo. Bom, basicamente aqui o que temos é um final onde vemos que as forças estão equiparadas, né? Temos 5 peões por lado e uma peça menor, ¿sí? No caso das pretas, elas têm um bispo, e no caso das brancas, elas têm um cavalo. Então, os dois exemplos que eu vou mostrar para vocês têm a ver com essa luta, né, do bispo contra o cavalo. Né? Neste exemplo, eu vou explicar para vocês por que o bispo é superior ao cavalo. Né? Basicamente, a razão mais importante é que nós temos peões nas alas, pelo qual o bispo, como ele trabalha com distância, ele consegue se desempenhar melhor, né, nesse tipo de ações. Como vemos, né, temos um peão aqui na coluna Hector, né, um peão na coluna Gustav, na coluna F, Félix, na coluna Bela e na coluna Ana, né? Então, não temos peões nas colunas centrais. Bom, os peões se encontram nas mesmas colunas, pelo qual é um final que o preto está melhor, mas não vai ser nada fácil. O principal é vocês saberem que de pretas ainda vocês podem lutar pela vitória, sim?
Isso seria muito normal em uma partida de iniciantes, acreditar que isto vai ser tablas definitivas, né? E isso é um erro, né? Porque o bispo ele pode lutar pela vantagem. Bom, a partida é uma partida. O jogador preto é o Viktor Korchnoi, que foi vice-campeão mundial, né? Perdeu o match pelo título do mundo contra o Anatoly Karpov. E, bom, ele começou com o lance rei F6, né? Você me ajuda com essa parte? Sim, sim, sim. Rei Félix 6. Rei Félix 6. Bom, a ideia basicamente é tentar levar o rei, né, a atacar a base dos peões. Sim? Através de Eva 5. Através de Eva 5, Davi 4, né? E tentar incomodar, né, com tempo sobre o cavalo. Claramente, se o preto conseguir capitalizar, né, materializar com vantagem, aí o final seria um pouquinho mais fácil, né? Ao qual o branco responde com Félix 4, né? Peão Félix 4, impossibilitando que o rei passe, né, a território, né, das brancas e ao mesmo tempo valorizando um peão. Isso é uma questão que eu falo muito para os meus alunos. No final, basicamente, eu sempre trabalho com 3 ou 4 conceitos que são bastante conhecidos por todos, mas muitas vezes a gente esquece de utilizar, que primeiro a movimentação das peças, né, que o bispo, né, ele consiga flutuar bem pelo tabuleiro, né? Depois o rei, né? O rei agora ele sai dessa zona de conforto, né? E ele é uma peça mais que vai lutar e que vai assumir riscos, né? E o tema de, né? Como diria o meu professor, o Carlos Martínez, a dama curta, né? Ele, contando a casa dele, ele domina 9 casas do tabuleiro. Se você comparar com um bispo ou com um cavalo, é bastante semelhante, né? Então, é uma peça importante no final. Aí, claro, a coordenação de ambas peças vai ser muito importante. Além do rei, outra coisa importante é a valorização dos peões. ¿Sí? Tentar dar um pouquinho de valor aos peões, como neste caso está fazendo o branco. Bom, depois de este lance, jogou rei F5, ¿sí? Centralizando também, evitando que o cavalo se centralize, né? Ou que o rei chegue também ao centro. ¿Sí? Vou voltar aqui um pouco, porque eu acho que é importante. Ao fazer este lance, também as brancas estão um pouco como desmelhorando as peças, né? Então, esse é um fator muito importante no final. Tentar controlar algumas casas para que o adversário não possa jogar com tranquilidade. Aqui, no caso, o bispo talvez ele consiga jogar, os peões não estão jogando contra o bispo, sino mais que nada contra o rei. Sim? Isso é uma escolha também que temos que fazer, mas aqui realmente o rei, ele já se estava querendo garantir praticamente a vitória se ele conseguia passar. Este é um lance fundamental, o F4. Né? Então jogou rei F5, o preto faz a mesma coisa, né? Os conceitos valem para ambos lados. Bispo C6. Este é um conceito muito importante que eu aprendi quando era garoto e geralmente eu acabo jogando. Às vezes posso deixar passar, mas tento sempre lembrar desse conceito que é o bispo ficando a 2 casas do cavalo. Então, o cavalo que tem estas casas de invasão, né? Ana 4, Bela 5, Davi 5, Davi 5 e Eva 4. E Eva 4, né? Então, o bispo ele como que faz um leque sobre o cavalo e o cavalo, por enquanto, ele não poderia jogar de forma ativa, só ficaria, né, recuar, né, para a segunda fileira ou para a primeira, né? Então aqui joga H4, né, continua valorizando os peões, F6. E bom, vou parar aqui porque se eu fazer os lances, talvez fique um pouquinho complicado para vocês, mas mais que nada, o que o preto deveria fazer? Porque tá, temos alguns conceitos que valem para ambos lados, e agora?
Porque se eu ficar de branca com uma posição aqui meio como de bloqueio, evitando o rei vir atacar as bases dos peões e com meu rei, com meu cavalo defender, né, as invasões, provavelmente o preto não consiga muita coisa. Então aqui vamos a ver, nesta partida que o Korchnoi consegue ganhar de pretas, como ele utiliza uma técnica que na primeira vez que eu vi essa partida me surpreendeu, né? Que é, primeiro ele tenta abrir o tabuleiro, ou seja, fazer que o tabuleiro ele fique maior. Sim? Com isso, o que o Korchnoi vai conseguir? Ele vai deixar o tabuleiro mais grande, pelo qual o bispo ganha ainda mais força por sobre o cavalo. Primeira vez que eu vi foi, bom, como que o preto vai ganhar se ele está simplificando, né? Pablo, eu preciso cantar esses lances que foram feitos. Sim. Você pode voltar um pouquinho só para... Sim, sem problemas. Desde onde? Eu esqueci. Isso, Não sim. tem problema. Desde... Eu distraí um pouquinho também. Sim. Bispo C6. Isso. Bispo César 6, né? Sim. E aí... Heitor 4. Heitor 4. Félix 6. Peão Félix 6. Isso. E agora sim, o que falta? E o rei... Rei Eva 3. Eva 3. Aí o preto jogou peão Gusta 5. Gusta 5. Peão Gusta 5 das brancas, captura. Peão de Hector por peão de Gusta 5. Sim. Félix 6 captura Gusta 5. Isso. E Félix 4 captura Gusta 5. Agora rei captura Gusta 5. Eu peço desculpas, né? Nos pouquinhos eu vou pegar o jeito. Prometo que a próxima aula eu vou estar um pouquinho mais preparado. E, bom, o que eu estava comentando, né? Agora o tabuleiro ele ficou um pouquinho mais grande, né? Para o cavalo, né? Porque tem um peão muito distante. Se eu conseguir deixar um peão distante na coluna Ana e um peão distante na coluna Heitor, vai ficar complicado para o cavalo defender, né? De um canto para o outro, né? Esse trabalho poderia ser bem feito por um bispo, né? Mas pelo cavalo fica complicado. Então aqui as brancas jogaram cavalo Davi 1. E o preto já começou a atacar os peões que ficaram, sim, indefesos, né? Bom, jogou aqui, o branco defendeu, o único movimento para defender. Rei Félix 2. Perfeito. E o preto, né? Alguns lances são um pouquinho complicados de entender, pessoal, e que vocês, como vocês sabem, a um alto nível geralmente não tem uma verdade absoluta do que se deve fazer, e eles começam a fazer uns lances também meio como que para confundir. É claro que nesta posição se poderia jogar algum lance de bispo ou tentar valorizar algum peão da coluna Ana, né? Como por exemplo um lance como Ana 5, né? Mas aqui o Korchnoi ele decide voltar com o rei, né? Félix 5. Para Félix 5, né? Então, claramente, o rei branco, né? evita que o rei se centralize via... Em Eva 3. Sim, o branco joga rei Eva 3, né? Evitando rei Eva 4 das pretas. E o preto joga rei Eva 5, sim? O interessante desta posição é que, bom, claramente aqui o rei branco ele está fazendo uma oposição sobre o rei preto, mas se o rei branco tivesse que se mexer, talvez o rei preto possa invadir o território das brancas, né? Então, meio como que com esse lance, nesta posição, o preto já conseguiu aumentar o tabuleiro, né? De modo de complicar a defesa do cavalo, e ao mesmo tempo está com certa pressão aqui com o rei, né? Vendo para que lado ele vai, né? Então, cavalo Félix 2, movimento do controle do cavalo, né?